Olá, irmãos, graça e paz a todos. Nós estamos aqui hoje em mais uma apresentação do projeto do PH de 2020. Hoje com o presbítero Marcos Reste e com o presbítero Joãozinho. Nós estávamos conversando aqui há pouco entre os irmãos sobre a importância de nós, tanto na qualidade de empresário, enfim, de empregador, e também como na posição de colaborador de uma empresa, não só nas lojas, nas fábricas e todo o comércio da nossa cidade, a importância de nós vermos, nos tratarmos entre irmãos com amor e flexibilizando os nossos entrosamentos, porque nesse período de pandemia tudo é mais difícil e nós temos que ter compreensão também, um com o outro. Enquanto empresário, empregador, nós temos dificuldades em recebermos as matérias-primas, dos fornecedores. Vemos que muitos entraram em dificuldade, então muitas vezes o fornecimento dessas matérias-primas atrasa, até o transporte, enfim, como todo mundo foi alcançado pelos reflexos dessa pandemia, então atrasando lá no comecinho, já na produção da matéria-prima, então a empresa que vai receber para fabricar seus produtos acaba atrasando, aí o comerciante também demora um pouco mais para receber as suas mercadorias, aí na hora de vender também o movimento acabou diminuindo um pouco e assim por diante. Muitas vagas de emprego foram extintas e também é difícil para o próprio colaborador. Então é interessante assim, nós estamos aqui conversando, nós termos mais tolerância entre os irmãos, entre todos nós, nessa cadeia comercial, todo nesse entrosamento, nesse relacionamento comercial, para que cada um cede um pouquinho, então uma tolerânciazinha assim, tem ver com mais amor o seu próximo, isso pode influenciar e até ajudar para que o emprego seja mantido, os produtos continuem, e serviços também, continuam sendo oferecidos, e aí acaba sendo melhor para todo mundo, irmãos? A gente estava conversando aqui esses dias também, inclusive após a apresentação pelo pastor de uma das escolas dominicais, e vemos que muitos empregos foram poupados por conta dessa tolerância, e o empregado também, o colaborador, ele mantendo assim também esse posicionamento, assim, vendo a empresa com amor, ele acaba também permanecendo a produzir do jeito que ele sempre vinha produzindo, na sua mão de obra, em suas metas, para aí de uma forma ou de outra segurar aí, toda a movimentação comercial da empresa e poder então, um ajudando o outro, acaba a empresa sobrevivendo, o emprego continua sendo também disponível ao empregado, que também continua, graças a esse emprego, sustentando sua família e assim por diante. Então, Francisco, a gente é empresário, posso falar por mim que sou um microempresário. Quando começou essa pandemia, a gente ficou um pouco com medo, como que iria assim acontecer todas essas coisas, como que iria desenvolver daí para frente. Mas realmente aconteceu isso que você está falando, essa união entre empresário e empregado, depois de um certo tempo, até com os nossos fornecedores houve essa união, e foi legal que até com os nossos clientes também houve essa preocupação, Então no começo a gente pôde perceber que o empregado ele se voltou mais assim, preocupação com a empresa, É claro que não são todos, tem alguns que não têm esse perfil, mas a maioria em si, ele se voltou mais preocupado com a empresa, como que vai acontecer, Até teve alguns funcionários que chamaram eu para conversar: João, você tem algum plano, como que a gente vai passar por tudo isso, Então foi legal que a gente conseguiu se unir, porque realmente se não tivesse essa união entre empresário e empregado, acho que ficaria mais difícil lidar com tudo isso,
né? Até houve empresas que a gente percebeu que não teve essa união. Houve empresas que realmente já, em primeiro instante, já despediu bastante pessoas, né? Já mandou muitas pessoas embora. Mas eu sei de muitas empresas que houve essa união assim com os funcionários, né? E no caminhar dessa pandemia, a gente pôde perceber que essas empresas que tiveram essa união, no final se deu melhor. Né? Hoje a gente vê que eles estão mais estabilizados que aquelas que tomaram outro rumo. Sim. Né? A gente sabe que tem inúmeros fatores que podem influenciar também essas situações. Então nós temos um exemplo assim, nós sabemos que a carga tributária no Brasil é uma coisa absurda. E às vezes tem algumas empresas que já vinham lutando por essa situação há muitos anos. E a pandemia acabou sendo a gota d'água, né? Na linguagem popular. Mas é interessante que, igual o irmão Joãozinho menciona, que apesar de tudo, aquelas empresas que ainda tentaram segurar um pouquinho, apesar das dificuldades, ou aquelas que assim que entraram na pandemia já adotaram essas medidas, né? Essa flexibilização entre a empresa e os seus colaboradores, elas se tornaram mais fortes, né, Joãozinho? Sim, hoje a gente percebe que muitas empresas que tiveram, né, esse perfil, né, de conversar com os funcionários, de buscar uma solução mais passiva com os funcionários, né, hoje a gente vê que elas estão mais fortes. Assim, junto com os funcionários, houve essa união e a gente percebe essa força, né? E a gente pode perceber essa preocupação até com o Estado, com os nossos governantes, né? Porque houve alguns planos que ajudaram as empresas a passar por esses momentos, né? Até que não passou, tá? Mas hoje a gente tem uma clareza melhor do que está para vir pela frente, né? A gente está aprendendo a lidar com essa situação. Então a gente vê que, na verdade, o mundo não vai ser mais o mesmo, Francisco. As coisas mudaram bastante. E no ramo de empresa e empregado, isso mudou muito também. Isso vai ter muitas consequências. Né? O Marcos, que trabalha de gerente em uma empresa de elétrica, ele pode também falar, né, Marcos, que houve uma mudança lá também, né? Sim. Primeiramente, bom dia, João. Bom dia, Francisco. Agradeço a Deus e aos irmãos por essa oportunidade de estarmos aqui nesse projeto que tem sido muito edificante, tratado assim de vários temas muito relevantes, né, para a sociedade, para a nossa vida, tanto secular, tanto também espiritual. Então, tomando cabo aí naquilo que o João acabou de mencionar, o nosso mercado também, que é um mercado um pouquinho diferente do ramo do João. Eu trabalho numa loja de material elétrico, nós vendemos materiais elétricos. O João produz, né? O João produz o seu produto e vende. Nós vendemos, nós não vendemos serviços, né? O João vende, além de tudo, ele vende o serviço, né? Porque faz o móvel, instala, tem que ir lá ajustar o móvel. Nós entregamos materiais, é um pouquinho diferente o mercado, mas mesmo no nosso ramo também nós tivemos assim, vamos dizer assim, houve uma peneira, né? Passamos por uma peneira. Então muitos ali que não estavam preparados sofreram, outros sofreram um pouco menos. No nosso caso, quando começou a pandemia, eu ainda não era gerente da loja, apenas era vendedor, né? E ali os nossos empregadores nos chamaram também, com essa mesma flexibilidade que o João teve, e disseram, a gente não quer dispensar ninguém, mas a gente precisa também de uma colaboração, de uma compreensão em alguns momentos, né? Colocaram a gente um mês naquele plano do governo, né? Substituir ali o salário, né? O governo pagando tanto do salário, e isso foi muito benéfico. Por quê? Porque não houve demissão, porque famílias dependem dali. Ali nós temos hoje 7 colaboradores, então são 7 famílias que dependem daquele lugar, daquela loja, e graças a Deus soubemos contornar, né, bem a situação. No nosso ramo afetou,
mas graças a Deus não afetou tanto, porque o material elétrico, em detrimento a outros meios, a pessoa é necessário usar. Porque se não tiver ali um cabo, um disjuntor, alguma coisa ali, a fábrica não roda. Então tem que ter o material elétrico. É diferente até, né, João, um pouquinho do seu ramo, porque a pessoa ela vai fazer um guarda-roupa, ela fica com medo, ela segura um pouquinho. Mas o material elétrico não tem como a pessoa deixar de ter, ou a empresa deixar de ter. Então isso também ajudou um pouquinho. Só que houve essa flexibilização entre funcionário e entre empregador. Porque o sucesso de uma empresa eu vejo que é um misto da equipe. Porque não adianta eu ter um comercial bom, no meu caso, só que a entrega não funciona. Ou não adianta a entrega ser ágil e tal, só que se o comercial ali não funcionar, ou seja, não cumprir os preços, os prazos, aquilo que foi pré-determinado. No caso do João também, não adianta o João ter um ótimo comercial, só que ter uma produção que falha. Ou não adianta o João ter uma ótima produção, mas o comercial não vende, né? Então a equipe é um misto, né, João? Sim. O Francisco também no ramo dele, né, como advogado, trabalha ali no escritório, tem parceiros, então não adianta ele produzir uma ótima defesa, uma ótima tese, e o outro não saber expor essa ótima tese, essa ótima defesa. Então, assim, o sucesso de uma empresa, de uma loja, de uma empresa, uma fábrica, né? Eu vejo que é um misto entre os setores, a integração entre os setores, essa conscientização que um necessita do outro, o patrão sozinho não faz, o funcionário sozinho não faz, né? Então, um precisa do suporte do outro. E eu vejo que assim é uma maneira da gente ir vencendo a crise. E também o mercado hoje, ele se afunilou. Como o João disse, as coisas mudaram e mudaram para sempre. Eu acho que é quase impossível retornar ao que era antes. Então, se a gente quiser permanecer, a gente tem que saber inovar, a gente tem que saber seguir o curso do mercado, mas seguindo o curso do mercado em unidade com a empresa. Não adianta um pensar de um jeito, outro pensar de outro, um rema para cá, outro rema para lá, né? E o barco ele vai continuar no mesmo lugar. Então é unidade de pensamentos, você dando condições de trabalho. O meu patrão ele sempre diz assim que se a gente tem um colaborador feliz, a gente tem um colaborador que vai produzir mais, né? Então eu acho que é mais ou menos esse é o rumo, a maneira que a gente tem que pensar, né? É verdade, dizem que, eu vi um ditado uma vez, que quando a pessoa faz o que ela gosta, ela nunca vai precisar trabalhar na vida, né? Digamos Verdade. assim. Ela faz com prazer. E é interessante, Marcos, igual você bem explicou, essa interação que a gente tem que ter, né, que é importante entre o colaborador e a empresa. Seja o Joãozinho, né, no ramo da marcenaria, expôs a situação dele, você no ramo assim, de produtos nessa parte elétrica, a gente, não só na indústria, também como na casa da gente, aqui mesmo nessa gravação nós temos aqui as luminárias, tudo, e são imprescindíveis, né, para o nosso cotidiano. E é interessante, assim, mais do que nunca, a gente está precisando do outro, a empresa está precisando mais daquele colaborador que realmente ele continue produzindo igual ele estava, né? Que ele seja tolerante também, compreensivo, igual vocês disseram há pouco, essa é a palavra, é ter compreensão. Mas também o colaborador necessita da empresa, porque a empresa ali, os seus colegas de trabalho, seus parceiros ali é uma família praticamente, né? E nós temos nosso sustento, né, nos nossos clientes e também a empresa nos clientes e os colaboradores na empresa, né? Assim, então um depende realmente do outro. E apesar de nós termos aí diferentes ramos, né, no final das contas é tudo aquilo que a gente que vocês puseram também, que a gente estava mencionando, que nós precisamos mesmo um dos outros. E essa compreensão entre nós não só facilita bastante nessa delicada ocasião, né, nesse período que nós estamos aí passando na pandemia, como é providencial, né? E todos nós estamos ganhando conjuntamente. Né? Sim, eu acho que em primeiro momento houve bastante dificuldade por parte de empresas, né? E depois que a gente passou por um momento mais difícil ali, foi no começo,
ninguém sabia como que ia fazer, né, para trabalhar, que alguns funcionários teve que ficar em casa por motivo de idade, né, alguns por motivo de ter contraído o Covid, né, então acho que as empresas sofreram bastante em certos momentos, por esse problema, né, de ter que ficar em casa. Então foi assim bem difícil, porque de repente uma pessoa da família que tinha lá suspeita, mas acabava tendo que ficar a família toda ali aguardando passar o tempo, fazer ali o exame para ver como se estava com Covid ou não, né? Então a gente passou bastante dificuldade nessa área, né? E foi imprescindível a gente contar assim com os funcionários, porque um ia cobrindo a falta do outro, né? E houve casos que a gente ligou para cliente, né? E conversamos com alguns clientes. É claro que não foram todos, que não entendiam a situação de às vezes estar atrasando um móvel, de às vezes estar atrasando um projeto, mas a maioria em si, né? Eles acabavam entendendo essa situação, né? E o legal que aconteceu na área de móveis, Francisco e Marcos, foi que assim, as pessoas ficaram em casa, elas começaram, acho que, prestar atenção ali na casa delas. E o que estava faltando, né? E muitas pessoas percebeu que precisava de móveis, né? Então a gente, depois de uns 3 meses de pandemia para frente, a gente passou a ter uma procura muito grande de móvel devido a isso. Porque a pessoa ficando em casa mais tempo, eles começaram a perceber, eu preciso de um móvel ali, aí eu preciso arrumar ali. Eles perceberam a situação da casa, eu acho. Eles começaram a perceber que a casa precisava de mais arrumação, né? A pessoa não poderia viajar, né, João? Sim, a pessoa não poderia Geralmente viajar. A pessoa fala, eu vou comprar um sofá ou eu vou viajar? O sofá aguenta mais um pouquinho, né? Eu vou viajar. Então aí acabou sobrando esse nicho pra gente, né? E graças a Deus a gente conseguiu trabalhar. As meninas em off, muitas vezes ia na casa do cliente fazer a medida, mas quando estava um só, tomava todos os cuidados necessários, né? E a gente conseguiu passar assim, eu acho que muitas empresas como a gente conseguiu passar. Claro que teve dificuldade, toda mudança, né? Quando acontece, há dificuldade na vida de uma empresa, na vida de pessoas, mas o legal é que o ser humano ele consegue lidar com tudo isso, né? E a gente vai se acostumando com a situação e vai achando formas de lidar com isso. Então foi bom porque assim, né, muitas pessoas começou a trabalhar de formas diferentes para atender as pessoas para chegar no objetivo, né? E foi dando certo, não só no meu ramo, mas em muitos outros ramos, né? O pessoal de delivery começou a trabalhar também, atender muita gente dessa forma. Começou a surgir empregos, né? Bastante emprego. Tanto é que hoje, em Arapongas, graças a Deus, a gente não consegue contratar funcionário. Porque tem muitas vagas, né? Em Arapongas, nós somos um polo alveneiro, se não o maior do Brasil, um dos maiores. Né? Parece que era o maior do sul do país, mas parece que agora tem um título maior, que eu não estou lembrado bem. Né? Então hoje Arapongas está bem suprida nessa área de emprego, né? E tem sido bom, né? Porque a gente tem uma perspectiva boa do que vem pela frente, né? Mesmo com a Covid, né? Acho que Arapongas tem uma perspectiva boa do que vem pela frente. Graças a Deus. Inclusive essa interação que nós estamos analisando, querendo ou não, é providencial também para esse crescimento, né? Porque se não tiver um entrosamento também, igual o Marcos falou, a gente não consegue manter todo esse, não só assim a estabilidade, né, dos empreendimentos, mas também o crescimento. Mas eu acho também, viu, Marcos, que os clientes do Joãozinho, que resolveram fazer um guarda-roupa novo, uns móveis novos na casa nesse período, né? Fico olhando a casa, eu tô achando que eu preciso mudar esses móveis. Aí ele muda os móveis e fala, eu também preciso mudar a iluminação. Sim, é verdade, né? É verdade. E é uma interação, né? Um ramo ele puxa o outro, né, João? Né, Francisco? Eu vejo assim, porque um ramo ele vai completando o outro, né? E isso é bacana.
E por isso que a gente tem que ter uma relação de transparência mesmo com o cliente, com o colaborador. Como o João disse, tem cliente que ligou e falou, ó, tá atrasando mercadoria, tá assim, né? A gente não pode mentir para o cliente, para o colaborador, dar falsas expectativas. Eu acho que a gente tem que ter uma relação de transparência. Sim. E isso gera confiança também. Confiança no seu empreendimento, no seu nome, na sua empresa. A pessoa vai falar, não, eu compro com o João, gosto de fazer os móveis com o João. Por quê? Porque o João é um cara honesto. O João não engana, né? O João dá o prazo correto, se dá algum problema o João avisa. Eu acho que tem que ser assim, essa relação de transparência entre o cliente, entre a empresa, entre o colaborador com o empregador com o colaborador. Eu acho que essa relação de transparência, ela tem muito a colaborar para nós passarmos esse período de crise. Ô Marcos, acho que o que você falou é legal, que foi isso que aconteceu mesmo. Que a gente vinha num pique de empresas e clientes e fornecedores que não tinha esse diálogo, era tudo muito assim, um profissionalismo frio, né? A pessoa contratava alguma coisa, então ela queria aquilo lá na hora, queria aquilo lá no mesmo instante, então houve assim essa mudança nessa área. Então hoje as pessoas já conseguem pensar melhor, eu estou contratando esse serviço, né? Eu estou contratando tal serviço, mas se atrasar um pouquinho, hoje as pessoas já estão mais maleáveis a isso, né? E as empresas já estão tendo uma conversa diferente com o cliente. Né? Muitas vezes era isso que faltava, né? A empresa ter um contato mais próximo do cliente em relação a muitas coisas, né? Atrasar, em relação ao porquê que não fez, né? E muitas vezes não, era aquele tratamento mais frio mesmo e não tinha esse diálogo. E hoje já tem mais essa conversa, né? Olha, fulano, estou aqui contratando o seu móveis, mas pode ser que a gente tenha algum problema, porque na verdade a pandemia ainda não acabou, né? Está mais maleável as coisas, mas continua da mesma forma. A gente tem que ter os mesmos cuidados, tem que ter a mesma condição desde o começo, né? Então a gente consegue falar para o cliente, olha, pode ser que venha atrasar alguma coisa o seu móvel, porque a gente depende do nosso funcionário, e se um funcionário contrair, e se mais um contrair, né, aí a coisa pode ser que atrase um pouquinho, né? Então os clientes estão mais maleáveis, eles estão aceitando essa conversa porque eles estão vendo a situação, né? E tomara que isso seja a regra daqui para frente, como já deveria ter sido daqui para trás. Porque se nós olharmos o que diz a palavra do Senhor, são duas coisas interessantes para esse cenário. A primeira é que nós devemos nos amarmos, né, uns aos outros como Deus nos amou. Então nós temos que ver o irmão, seja ele empregado, empregador, né? Temos que ver com amor, e daí resulta aquilo que nós estávamos conversando, a tolerância, a transparência, né? Oferecer o melhor produto, o melhor serviço, né? A pessoa se sente assim satisfeita, e é isso, né? Se sente realizada. E também, que nem nós estávamos conversando ontem, né? Esses dias, o dom, tudo que a gente faz é uma arte, né? O nosso trabalho, a arte de vender, a arte de construir um móvel, a arte de realizar uma venda bem feita, bem sucedida, porque vender é uma arte também. Todos nós, na realidade, vendemos, né? No meu ramo, eu sou do ramo do direito, que nem o Marcos falou, nós vamos fazer uma defesa. Então, eu vivo disso. O Marcos tem a profissão dele, que são as vendas dos materiais elétricos, o Joãozinho na parte da marcenaria, mas todos nós estamos no comércio, vivemos disso e somos comerciantes, né? Só muda o tipo de produto e de serviço. E isso que a gente faz, dentro de nós temos um dom, né? E esse dom, inclusive, é um dom que vem de Deus, né, Marcos? Que a gente Sim. Nós somos presbiterianos, né? E graças a Deus por isso. Não desmerecendo outras denominações, mas né? Deus nos escolheu para estar aqui, né? Então nós nos alegramos por isso. E nós praticamos a teologia reformada. A nossa igreja é oriunda da reforma protestante. Até agora nós comemoramos 503 anos. Ontem, né? 503 Sim. anos. Ontem não, desculpe, no sábado. No sábado. Dia 31, né? Comemoramos 503 anos da reforma. E a reforma ela tem um princípio que nós servimos a Deus também pela nossa vocação.
nós não servimos a Deus apenas como um presbítero, como diácono, como um pastor, né? Mas nós servimos a Deus também no nosso trabalho. Então, nós encaramos a nossa vocação, a nossa profissão, como uma vocação de Deus, um chamado de Deus para nós servirmos naquela área. Então, eu não tenho que ser somente um vendedor de material elétrico, um gerente de uma loja de material elétrico, mas eu tenho que ser um gerente de uma loja de material elétrico que glorifique o nome do Senhor. O João não produz apenas um móvel, ele produz um móvel que atende um cliente, e isso para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Francisco, no ramo de advocacia, ele não apenas advoga, mas ele advoga para que o nome do Senhor Jesus seja engrandecido. Então, nós cremos que o nosso trabalho também é uma vocação, né? É um dom dado por Deus. E nós temos que enxergar o nosso trabalho como um campo missionário. O nosso trabalho ali, a minha loja é um campo missionário, a empresa do João é um campo missionário, o escritório do Francisco é um campo missionário. Uma vez, eu gosto muito dessa história, um sapateiro se converteu ao Evangelho através de uma pregação de Lutero, né? E ele chega no Lutero, Francisco, e pergunta: Lutero, como eu faço para ser um bom sapateiro e um bom cristão? Ele falou: faça um sapato bom e venda a um preço justo. Faça um sapato bom e venda a um preço justo. Aí você está sendo um bom cristão e você também está sendo um bom sapateiro, né? E eu vejo assim que a nossa vocação, o nosso trabalho, também é um meio de colaborar com Deus para colocar ordem no caos. Sim. E eu enxergo dessa maneira, João. É interessante, Marcos, você falando sobre a questão de ter o trabalho como forma de agradar a Deus, né? Como cristão, ele tem que ter esse princípio, né? Tudo que ele está fazendo é para glorificar a Deus. Então, o meu trabalho é para agradar a Deus. Então, a gente lá na empresa, a gente procura, né? A gente faz 25 anos que nós temos a empresa, e graças a Deus, todos os dias de manhã a gente faz oração com os funcionários, né? E legal que eles aceitam isso. A gente pôde perceber que muitas pessoas tiveram mudanças quanto a princípio de vida através disso aí. Então a gente passa isso aí para eles, que o trabalho, de certa forma, é para agradar a Deus, né? Em Efésios 6, Paulo fala que o trabalho como em forma de agradecimento a Deus, né? Para glorificar a Deus. E a gente percebe a diferença, né? Eu consegui perceber bem a diferença de um funcionário cristão, né? Um funcionário convertido, e a diferença de um funcionário que não é cristão. Então, nessa pandemia, a gente pôde perceber bem isso, né? E então a gente percebe que o trabalho do cristão é diferente do trabalho que não é cristão. Porque a gente percebe que o cristão, claro que aquele convertido, né, que na verdade são poucos, porque acontece uma coisa na empresa assim, quando você vai contratar, a gente vai contratar, eu mesmo tenho o costume, porque eu acho importante perguntar a religião que essa pessoa, né, professa, né? E geralmente muitos falam que são evangélicos, né? Mas aí no contexto de toda aquele trabalho, né, de toda aquela vida, a gente percebe que não, que ele fala que é evangélico porque hoje não sei se porque hoje, como um funcionário cristão, ele dá mais retorno para a empresa do que um funcionário que não é cristão. Então eles falam que é evangélico, a maioria, mas depois ali no trabalhar, aí você vê essa diferença, que é muito grande, né? E a gente tem mais ou menos meia ali na empresa, né? Pessoas que são cristãos e pessoas que não são cristãos. E a gente percebe num detalhe, Francisco e Marcos, no detalhe ali do trabalhar, que aquela pessoa é cristão realmente, é convertido realmente. E a gente percebe ali também, né, agora chamando atenção para os cristãos que são realmente convertidos, que tem que atuar lá fora, no trabalho dele, na prática mesmo, mostrar que ele é cristão, porque isso aparece, né, isso é evidente, isso faz ali a diferença no cristão, né? E a gente percebe aquela pessoa que fala que é cristão, que é evangélico,
que é convertido, mas aí depois na hora do trabalho lá a gente vê que não é, né? Que tem pessoas que chega no domingo, ele tá ali na igreja como cristão, aí depois lá fora no trabalho dele, né, ele já vive de forma diferente. A gente percebe que as pessoas vivem de forma diferente. Eu não sei se vocês lembram, eu que vim de uma denominação católica, né, a gente percebia isso. A pessoa falava, o que você é? Eu sou católico. Mas na verdade a pessoa ia uma vez na missa lá e pronto. Então ele na verdade não era nada, né? Então eu chamo a atenção para os nossos irmãos cristãos, porque a gente que está nessa área, a gente percebe que o o cristão, né, está também pegando um pouco essa prática, o evangélico, né? Eles, pessoas que não frequentam nenhuma igreja, pessoa que frequenta lá em vez em quando a igreja, mas fala que é cristão. Aí chega lá na hora do trabalho, aí é claro que isso é percebível, né? E daí não é cristão. Então essa diferença é bem forte mesmo, a gente consegue perceber. E sempre quando nós seguimos a palavra do Senhor, tudo na nossa vida se modifica, tudo se torna melhor, né? A gente, eu vejo assim que, como disse, que o trabalho é um meio de nós colaborarmos com Deus para pôr ordem no caos. Imagine só se não tivesse alguém para recolher o lixo, que é um trabalho digno e muito pouco valorizado, né? Imagine se não tivesse alguém para fazer a segurança. Imagine se não tivesse alguém para produzir o móvel. A gente ia dormir aonde? Ia guardar a roupa aonde? Né? A gente ia sentar aonde? Sim. Então,